Em JavaScript eu posso criar os meus próprios objetos dessa maneira. Por exemplo, const. Você está vendo eu utilizar const aqui e vendo, por exemplo, eu alterar um array, alguma coisa do tipo. Na verdade eu consigo alterar os elementos. Eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui esse array aqui, ó, rapidão. Eu tenho um array, vou criar um array com 3 números, 1, 2 e 3 aqui. Esse array aqui, eu posso alterar os valores desse array aqui, certo? Então eu posso alterar o que eu quiser mesmo utilizando o const, porque esse é um valor por referência. Eu não posso reatribuir esse valor, não posso utilizar esse sinal de igual com essa variável array. Mas eu posso, por exemplo, falar array.push e colocar um novo valor nesse array aqui. Eu posso falar array, por exemplo, o elemento 0 agora vai valer Luiz. Não tem problema nenhum em fazer isso daqui, porque eu estou mexendo só nos elementos dentro do array. Então, console.log array, eu vou ver o meu array todo alterado com essas edições que eu fiz aqui. Mas, eu não posso fazer isso daqui. Eu não posso fazer, por exemplo, o array é igual a outra coisa. Isso eu não posso fazer porque o array é uma constante, eu estou tentando reatribuir o valor dele aqui. Se eu preciso fazer isso, eu preciso utilizar a let. Então, se eu solvo isso aqui, eu vou ter assignment to constant variable. Ou seja, eu não posso utilizar esse operador de atribuição em uma constante. Mas se fosse let, aí daria certo. Esse aqui foi só um adendo para você entender. Porque às vezes as pessoas ficam confusas que eu estou utilizando const, eu estou criando, por exemplo, objeto, array, utilizando const e eu estou mexendo dentro dos valores dentro dele, eu estou alterando. No caso aqui eu só não posso reatribuir, como eu te falei aqui. Então voltando aqui no nosso objeto, a gente pode criar um objeto. Dá uma olhada aqui, ó. Imagina que eu tenho alguma coisa assim, ó, só para você entender melhor. Eu tenho uma variável const nome 01 igual a Luiz. Daí const sobrenome 01 igual a Miranda. Const idade 01 igual a 25. Imagine que eu precise criar várias pessoas aqui. Então eu tenho isso daqui, aí eu vou duplicar. Eu tenho outra pessoa aqui que vai ser a 02 e assim por diante. Deixa eu colocar essa aqui só para você ver. Maria. Vou colocar Oliveira com idade de 55. Então você está vendo que se eu precisasse criar 1000 pessoas aqui, eu deveria criar várias variáveis aqui para essas 1000 pessoas aqui. E daí claramente a gente vê que nome 01, sobrenome 01 e idade 01 são variáveis relacionadas, elas estão relacionadas entre si aqui, ou seja, essa variável tudo esse 01, 02, 01 e 01 aqui, 02, 02 e 02 tá fazendo como se fosse uma espécie de grupo aqui, certo? Então aqui seria legal que a gente tivesse aqui alguma coisa para a gente agrupar essas variáveis em uma pessoa só, certo? Muito mais simples do que eu ficar criando variáveis aqui e enumerando as variáveis. Nesse caso aqui seria muito mais fácil criar um objeto. Então eu poderia fazer const, por exemplo, pessoa 1 igual a... E daí aqui dentro, percebe o seguinte aqui, ó. Eu estou criando um objeto. Quando eu crio o array, eu crio com os colchetes aqui, certo? Quando eu preciso criar um objeto, aí eu utilizo as chaves dessa maneira aqui. Então, colchete é array, chaves é um objeto. Então aqui dentro das chaves desse objeto aqui, isso daqui é um objeto literal, tá? Vou te mostrar uma outra maneira aqui de criar o objeto já já. Então, imagine que eu faça isso daqui, ó. Por exemplo, aqui dentro desse pessoa 1, eu posso criar atributos para essa pessoa 1. Então, esses atributos vão ser exatamente como variáveis, só que elas estão dentro da pessoa 1. Então, nesse caso, eu não preciso utilizar a palavrinha const, não preciso utilizar a palavrinha let. É um pouquinho diferente. Aqui eu coloco, por exemplo, o atributo nome, aí eu coloco 2 pontos e o valor desse atributo, por exemplo, Luiz. E daí eu separo os atributos aqui e métodos aqui dentro, você vai ver já já métodos.
Eu separo por vírgula e coloco sobrenome, e aí 2 pontos, Miranda, e daí vírgula, e aí, por exemplo, idade, 2 pontos. E daí colocaria 25 aqui, se fosse o caso, como foi anteriormente. Então agora eu tenho uma pessoa que tem esses atributos dentro dela. Então para eu acessar esse atributo, eu vou utilizar a notação de ponto que a gente vem utilizando em várias sessões desse curso, a gente utilizou essa notação. Então eu posso fazer pessoa 1, ponto, nome. Certo? E assim eu estou acessando o nome da pessoa. Claro que eu preciso dar um console.log para você ver isso daqui. Então, console.log pessoa 1, nome, aí eu vou ver o nome da pessoa 1. Se eu quero ver o sobrenome, vou duplicar isso daqui. Pessoa 1, sobrenome, mesma coisa. E a idade também é a mesma coisa. Então, eu estou acessando aqui os valores que estão dentro da pessoa 1 aqui. E daí eu posso criar várias pessoas dessa maneira aqui. Não melhorou tanto assim o código aqui, porque nesse caso em específico, agora eu criei, só preciso alterar aqui a pessoa 2 e eu tenho Maria, e aí, no caso, a mesma coisa, Oliveira, e daí 55. Não melhorou tanto assim o código, conforme eu estava te falando, porque de todo jeito agora eu ainda tenho que criar 1000 objetos desses daqui. Então eu posso também criar uma função que cria esses objetos para mim. Você já viu função na aula anterior. A gente não foi tão a fundo assim, mas eu criar uma função que cria um objeto desse para mim é extremamente simples. Por exemplo, se eu voltar aqui, eu vou apagar isso daqui. Veja bem, presta bem atenção aqui. Eu vou apagar isso daqui, vou criar uma function, cria pessoa. E aí aqui eu vou receber nome, sobrenome, idade. Sobrenome e idade. E daí aqui dentro da minha função cria pessoa, eu vou dar um return, eu vou retornar. E aí o que eu vou retornar? Um objeto, literal, dessa maneira aqui. Então aqui dentro desse objeto eu vou falar o seguinte. Eu poderia falar assim, ó, dessa maneira. Nome, 2 pontos, nome, certo? Sobrenome, 2 pontos, sobrenome, e daí idade, 2 pontos, idade. Você está vendo que aqui eu tenho uma repetição, claramente tem uma repetição aqui, nome, nome, sobrenome, sobrenome, e idade, idade. Vamos deixar assim, já eu te mostro aqui. Então agora eu posso utilizar a minha função para criar, por exemplo, const pessoa 1, igual a cria pessoa, e aí Luiz, Otávio, e aí a idade por último aqui. Então a gente recebeu 3 parâmetros aqui, eu estou enviando argumentos aqui. A gente chama o seguinte, o valor que eu envio, só para você ter uma noção, porque muita gente não sabe essa diferença. Então aqui, quando eu estou criando aqui na função esses parâmetros, isso daqui chama parâmetro. Quando eu envio um valor para esse parâmetro, eu chamo isso de argumento, certo? Então, isso é um argumento que vai ser passado para este parâmetro, certo? Só que muitos desenvolvedores chamam isso do mesmo, como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, argumento aqui, ou então parâmetro aqui e parâmetro aqui. Só para você entender a diferença, argumento é o valor que é passado para o parâmetro. Então, esse é parâmetro e esse é argumento. Beleza? Então, feito aqui, a gente criou uma pessoa 1. Então, dessa maneira que essa função está me retornando um objeto inteiro. Então, se eu fizer assim, ó, por exemplo, console.log pessoa 1.nome, vai funcionar da mesma maneira. Então, agora, já que eu tenho aqui a minha função, a gente chama essa função de factory, certo? Essa função, ela cria, ela retorna objetos, ela cria objetos. Então, ela é uma fábrica de objetos, certo? Então, fechando aqui, ó, eu vou criar, por exemplo, eu vou criar umas 3 pessoas aqui para você ver o tanto que facilita a vida. Vou colocar pessoa 1, 2, 3, 4, 5 aqui no caso. Então, 2, 3, 4 e 5. Então, todas essas pessoas aqui vão ter todos aqueles atributos. Então, Maria, por exemplo, João, Júnior e Jean. Então aqui a gente pode mudar o sobrenome, Miranda, Oliveira,
Vamos colocar Moreira, Lara. Tô chutando aqui rapidão, só para ir mais rápido. Pode ser Jean Otávio, aqui não tem problema. E aqui as idades 25, 32, 40, 55, 44 e isso daqui, 69. Então agora a gente tem várias pessoas aqui. Então posso, por exemplo, dar um console log na pessoa 1, vamos pegar um nome, né, no caso, pessoa 1 ponto nome, pessoa 2 ponto nome e assim por diante. Eu não vou colocar todas aqui, mas dá para você entender que agora eu tenho 5 pessoas diferentes com todos esses atributos aqui. Então, executando aqui, a gente tem Luiz e Maria nos primeiros aqui. E aí uma outra coisa também, deixa eu fechar isso aqui e diminuir um pouquinho esse código, porque eu estou achando muito grande. Deixa eu baixar aqui também para você poder ver melhor. Então aqui, ó, eu posso, nesse local, lembra que eu te falei que a gente está repetindo nome e nome, sobrenome, sobrenome, idade e idade. Quando eu tenho valores iguais, assim, ó, por exemplo, nome e nome, sobrenome, sobrenome, eu não preciso colocar nome, 2 pontos, alguma coisa aqui. Eu posso colocar dessa maneira aqui, ó, nome, e aí sobrenome, e aí idade. E daí o próprio JavaScript já sabe que isso daqui é para criar nome igual ao valor de nome, sobrenome igual ao valor de sobrenome e idade igual ao valor de idade. Então eu posso agora até diminuir a minha função aqui. Eu posso deixar ela assim, e aí tudo na mesma linha aqui, acho que vai caber certinho. Então agora olha para você ver. Eu criei várias pessoas aqui dessa maneira aqui. E aí isso daqui continua funcionando perfeitamente. Eu acessando pessoa.nome, eu posso acessar pessoa 1 ponto sobrenome, aqui no caso também funciona normalmente, ok? Então a gente já viu, só para recapitular, eu vou apagar isso daqui. Se você quiser dar um print aqui na tela, pode pausar o vídeo, tirar um print aqui. Eu vou te mostrar novamente. Então a gente pode criar um objeto criando uma variável, por exemplo, pessoa 1, e daí igual, e daí eu uso as chaves para criar o meu objeto aí, aqui, e daí aqui dentro eu chamo os atributos daquela pessoa. Então, por exemplo, nome igual a Luiz, e daí aqui posso ter sobrenome igual a Miranda, e idade, e aí eu coloco o valor da idade aqui. Além disso, lembra que eu te falei também que quando uma função está dentro de um objeto, ela é chamada de método. Então a gente pode também ter funções aqui dentro aqui. Então, por exemplo, deixa eu te mostrar uma função aqui dentro que faz essa pessoa 1 falar o seu nome e a sua idade aqui. Então eu vou criar aqui, ó, desse jeito, sem escrever function, sem nada, eu vou só chamar o nome do meu método aqui e falar fala. E daí eu abro e fecho os parênteses e coloco o corpo aqui da função, como se fosse um corpo da função. Então a única coisa que eu não coloquei aqui, se você lembrar de funções, foi a palavra function. Eu não preciso da palavra function aqui. Então aqui eu tenho esse método fala, e esse método, conforme a gente viu, funções e métodos executam ações. Então eu posso falar aqui dentro, console.log, deixa eu colocar só um olá mundo aqui para você ver. Olá mundo. Então aqui, se eu quero que essa pessoa executa a ação de falar, eu falo pessoa 1.fala. E daí, essa ação que está dentro do meu objeto aqui será executada. Então, executando isso aqui, a gente tem olá mundo aqui na tela. Nesse caso aqui, não é uma coisa assim de outro mundo, que eu poderia criar muito bem a função fora do objeto aqui, de maneira bem mais prática, né, no caso. E aí eu nem precisaria da pessoa para chamar esse método fala. Mas aí, aqui você começa a entender, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, nessa seção básica, mas aqui, dentro do objeto, eu tenho uma palavrinha muito importante, que é a palavrinha this. Eu posso referenciar esse objeto e qualquer atributo desse objeto aqui dentro desse método. Então agora as coisas começam a ficar legal, porque agora eu posso colocar isso aqui dessa maneira, ó. Aqui eu vou chamar a palavrinha this. This significa este objeto neste contexto, certo? Não
Não grava isso na tua cabeça. Nesse contexto, dentro do objeto aqui, como eu estou chamando aqui o objeto, nesse contexto, this representa este objeto. Então eu posso falar this ponto nome mais alguma coisa aqui, this ponto sobrenome está falando oi. 1, 2, 3. Então nesse caso, nesse contexto, eu estou pegando o valor desse nome. E aí, nesse outro contexto aqui, eu estou pegando o valor de sobrenome e falando que está falando oi. Então, pessoa 1 aqui no caso, fala, ela vai falar isso, tipo, Luiz Miranda está falando oi. Então, executando aqui, a gente tem exatamente o que eu te falei. Luiz Miranda está falando oi, certo? Eu poderia, por exemplo, criar um outro método aqui dentro, aí eu tenho que separar por vírgula aqui e colocar, por exemplo, incrementa idade. E aí, não sei se isso teria alguma utilidade em algum lugar, mas eu posso pegar essa variável idade e colocar aqui, ó, mais this ponto idade. A gente já viu esse operador aqui seria o operador de incremento, né? No caso aqui eu coloquei pré-incremento, poderia ser pós também. This ponto idade mais. Então, this é o objeto em si. Idade é esse valor aqui. Então, eu estou pegando exatamente esse valor e somando mais um nesse valor aqui. Então, a cada vez que eu chamar esse método, essa idade vai ser incrementada. Então, vai ser 26, 27 e assim por diante. Então, por exemplo, pessoa 1.fala. E aí, deixa eu colocar aqui nesse fala. Eu vou colocar assim, ó. A minha idade atual é... E aí, vou colocar aqui a mesma coisa. Deixa eu fechar a crase. Vou colocar this.idade. Então, a cada vez que eu chamar isso daqui, esse fala, ele vai verificar qual que é a idade atual e vai falar, olha, a minha idade atual é essa. Deixa eu colocar aqui para você, ó. A idade aqui, ó, a gente está chamando aqui o fala, né? Então, ele vai falar, a minha idade atual é, e vai ter o valor de 25. Então, vamos dar uma olhada. A gente tem, a minha idade atual é 25, certo? Se eu falo, pessoa 1, ponto, incrementa a idade, agora eu estou chamando este método dentro de pessoa 1 e ele vai mexer neste atributo aqui, idade. Então, esse método, incrementa a idade, vai somar mais um aqui e depois eu vou chamar novamente pessoa 1, ponto, fala. Então, executando isso aqui, a gente vai ver que a idade foi modificada aqui, por esse método aqui. Então, executando... A minha idade atual é 25, agora a minha idade atual é 26. E daí a gente pode duplicar essas duas linhas aqui, ó, porque ele vai incrementar a idade e falar, incrementar e falar, incrementar e falar. Então vamos duplicar isso aqui, algumas vezes aqui, tá bom? Só uma, duas, três. Então ele vai incrementar a idade de 25, 26 e 27 anos aqui no caso. Então executando, ó. No caso foi para 28, né? Porque a gente tinha 25, aqui 26, 27 e 28. Eu fiz a conta errada aqui, então é 28 mesmo. Então, voltando aqui, a gente tem a minha idade atual é 25, a minha idade atual é 26, a minha idade atual é 27 e 28, e assim por diante, certo? Então, você vê, assim, tem muito mais coisas que a gente pode fazer com objetos. Eu vou deixar essa aula bem básica, só com essa parte mais básica aqui. Mas você já vê, assim, já começa a enxergar o poder que você tem com objetos e funções aqui em JavaScript, que na verdade é, na minha opinião, o coração da linguagem. O coração do JavaScript seria a função e o irmão, sei lá, os dois corações aqui do JavaScript seria o objeto e a função aqui.